versículo 1. Eu só quero ver esse versículo aqui. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E o nosso Deus está com as mãos estendidas para quê? Os ouvidos atentos para quê? A mão de Deus está estendida para nos abençoar. E quantos de nós estamos precisando de uma bênção, né? Você está precisando de uma bênção da parte de Deus, de um milagre da parte de Deus, precisando de um socorro da parte de Deus, precisando de uma intervenção divina, precisando de uma providência divina. Eu quero um milagre, eu quero uma providência da parte de Deus. E a gente precisa lembrar que a mão de Deus não está encolhida. E a gente ora, e eu estou orando, eu já estou há dias fazendo essa mesma oração. Eu estou orando, eu estou intercedendo, estou colocando diante de Deus essa causa. E eu estou orando. Deus sabe que eu estou orando, mas eu ainda não vi nada, mas eu continuo orando. Mas Deus, Ele ouve, Deus, Ele escuta, Ele tanto está ouvindo, como Ele está com as mãos estendidas para abençoar. Cadê essa bênção? Cadê essa bênção? Irmão, não esqueça que Ele é Deus, Ele é verdadeiro, Ele é amor, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel. São lembranças que a gente tem que aquecer no nosso coração. Porque, como diz o Salmo 53, o ímpio, o insensato, não é nem o ímpio, né? O insensato, no coração dele, ele diz não a Deus e acaba se corrompendo. Olha isso. Será que a gente não conhece alguém que um dia esteve na presença de Deus, mas se tornou um insensato, sabe? Achou que não ia acontecer, achou que Deus não ia abençoar, que a situação não ia ser transformada, achou que já estava orando e não estava mudando, como se Deus não estivesse ouvindo, como se a mão de Deus não estivesse estendida. Não a Deus, acabou se corrompendo e caindo, fazendo a sua própria vontade, realizando, fazendo do seu jeito. Por quê? Porque pela sua insensatez, Deus não vai fazer não a Deus no coração dele. Ele disse não a Deus. A gente já viu algumas pessoas desistindo, né? Desistindo do milagre, da mudança. E a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Tem que ser forte, tem que ser corajoso. Não desanima. Seja forte, corajoso e não desanima. A mão de Deus está estendida. Eu não estou vendo milagre, eu não estou vendo transformação, mas a mão de Deus está estendida. Eu estou orando, já faz uma semana, um mês, já faz anos que eu estou orando, pedindo a mesma coisa, pedindo socorro na mesma área. Deus está ouvindo, Ele parou de ouvir, Deus está ouvindo. E o que eu tenho que fazer? 1 Pedro, capítulo 5, vamos lá? Também conhecido? Primeiro Pedro, capítulo 5. O versículo a gente pega, deixa eu pegar qual versículo aqui, 6, não, vamos pegar o 5, 5. Rogo igualmente aos jovens serem submissos aos que são mais velhos. Outro 5, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Soberbo, quem é o soberbo? O soberbo é aquele que não se rende, que não se deixa ser cuidado. E aí ele dá até continuidade aqui para a gente poder entender melhor os 6, ele diz assim, olha: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte.
Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Aquela mão de Deus que não está estendida, não está encolhida. Pois é, debaixo dessa poderosa mão de Deus que não está encolhida, mas está estendida. Se colocar debaixo em humildade. Vamos pegar a nossa inspiração de pessoas, personagens bíblicos que não pararam de se sujeitar a Deus, que não desistiram da sua sujeição, da sua servidão a Deus. E ele diz assim no 8, olha: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor do leão, que ruge procurando alguém para devorar. Tá, deixa eu voltar aqui para o 7, perdão, é o 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha isso, a mão não está encolhida, a mão não está encolhida, os ouvidos não estão surdos, não estão tapados e ainda está cuidando. Olha que coisa. Por quê? Nós não somos insensatos, então vamos idealizar, né, na nossa mente. Porque nós não somos insensatos, mas nós conhecemos a Deus, e pelo conhecimento que a gente tem de Deus, vamos ver pelos olhos da fé. A mão está estendida, está ouvida nossa voz o tempo todo, toda hora. Quando a gente fala o dia todo. Pois é, ele está ouvindo as nossas orações e ainda está cuidando. E às vezes a gente não está vendo. Você sabe por que às vezes a gente não está vendo? Porque a gente está distraído com outras coisas. E às vezes a distração é os problemas. Mas aí deixa eu te contar uma história. O pai estava com a filha numa metrópole. Sabe o que é metrópole, né? Aquela capital cheia de prédios e aquelas grandes avenidas, onde carro para lá e para cá, irmãos, carro para lá e para cá. E ele precisando atravessar com a filha uma metrópole, arranha-céus, prédios, ele precisando atravessar com a filha, mas atento a cada detalhe, atento para um lado e para o outro. Bicicleta, moto, carro, muito atento, caminhão, a distância em que vem aquela moto, a velocidade que vem aquela moto, esperando o momento exato para poder atravessar com a filha em segurança para o outro lado, segurando firme na mão da filha. E passa-se o curto tempo em que ele está atento aos detalhes, quando de repente a filha olha para ele e diz assim: pai, aquele prédio amarelo bem ali, ele tem 10 andares. Eu conferi rapidinho, pai. Que maravilha. Você sabe por que ela estava conferindo? Porque ele estava atento, ela não. Porque ela estava confiando em quem estava segurando a mão dela. Porque ela não estava preocupada com carro, caminhão, moto. A confiança dela estava no pai. A gente tem que ser igual a ela. A gente tem que atravessar essa dificuldade, tem que atravessar esse momento, né? Tem que atravessar, tem que ir para o outro lado, tem que atravessar esse momento difícil. Mas às vezes a gente está o quê? Está ansioso. E a gente tem que lançar sobre ele a ansiedade, porque ele está cuidando, deixa ele cuidar. E aí, como ele diz, deixa eu voltar aqui no versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Que tempo é esse? Sabe quando a gente está sofrendo, tem que atravessar? E às vezes a gente não está igual a filha, sabe?
se distraindo com alguma beleza, se distraindo com algumas coisas interessantes, o crescimento dos filhos, a evolução de filho, algumas bênçãos que o filho vai contar. A gente não está atento para algumas belezas, mas às vezes está no erro, na ansiedade, na preocupação. Mas se a gente confia em quem está segurando a nossa mão, se a gente realmente está segurando a nossa mão, a gente descansa. A gente sabe que Ele está cuidando. Ele é Deus, nós não somos insensatos. Ele está com a mão estendida, Ele está ouvindo minhas orações e Ele está cuidando, Ele está cuidando. Se não for assim, essa preocupação, a gente vai querer atravessar, a gente quer pressa, a gente quer chegar do outro lado. E sabe, essa pressa de querer chegar do outro lado, se você pode correr o risco de soltar da mão do Pai e se esborrachar e sofrer as consequências. Não pode soltar da mão do Pai, Ele está cuidando. Se você soltar da mão do Pai, você pode sofrer umas consequências gravíssimas. Mas eu preciso atravessar, é uma necessidade, eu tenho que chegar do outro lado, eu tenho que atravessar essa situação. Eu preciso desse tempo que a Bíblia fala aqui, no tempo oportuno Ele vos exaltará, porque no tempo oportuno Ele vai exaltar. Eu preciso desse tempo. Meu Deus, quando é esse tempo, Senhor? Será que está vindo mais um mês ainda para não ficar nessa luta? Eu preciso desse tempo. Quando é, meu Pai? Eu quero muito esse tempo da exaltação. Quero muito. Que exaltação é essa, irmãos? Vamos lembrar da exaltação de alguém que a gente conhece muito bem a história, né? A exaltação de José. Que processo doloroso, mas o dia da exaltação chegou. Vamos lembrar da exaltação de Daniel passando por pressão da parte dele, e a ponto de ser jogado naquela cova ali, tá? Junto com os leões. A pressão, até a dificuldade que queriam impor para que ele não orasse, para ele parar de orar. Mas toda aquela situação em que ele passou, ele também foi exaltado. A posição, tanto de José como a posição de Daniel, foi posição de exaltação, e aquilo ali foi Deus. Quando você vê a exaltação, quando você vê o milagre, quando você vê o extraordinário, não deixa dúvida, não foi Deus, não tem dúvida, quem fez foi Deus, tá? E eu quero esse tempo oportuno. Quando é? Não é no nosso, é no tempo de Deus. Não adianta ter pressa. Uma coisa é muito importante a gente pensar e guardar no coração. Aliás, duas coisas é importante guardar no coração. Uma que eu gosto muito, de Deuteronômio capítulo 7, 17, diz assim: se no teu coração você pensar que eu não posso, eu não vou poder. Ele diz assim: eu não vou poder. Se você no coração, como é que está o coração? Se no coração, eu acho que nunca vai mudar, pelo jeito, já não tem mais jeito. No coração, você pensar, Deus não pode fazer, Ele não vai fazer. Como é que está o coração? O coração, para agradar a Deus, tem que estar com aquela fé genuína, tem que estar com aquela confiança, igual da criança, segurando na mão do Pai. E a outra coisa que a gente precisa lembrar é que Deus, esse tempo oportuno aqui que a Bíblia fala, no tempo oportuno Ele nos exalte, é que esse tempo oportuno é um tempo perfeito. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. O milagre, o socorro nunca vai chegar quando a gente diz assim: agora também não preciso mais. Ele não se atrasa. No tempo oportuno, no tempo certo, no tempo exato, no tempo de Deus, Ele vai exaltar. Você chega naquela posição aonde você vai viver o resultado, as respostas das suas orações. Tem beleza para ver assim. A menina estava encantada. Metrópole, prédios, aquela aleluia. Quantos tem?
Um, dois, três. E o pai lá atento, e ela. Tem risco, tem carro, tem caminhão, tem carreta, tem cegonha. Ela não está nem aí, ela está lá. Tem 1, 2, 3. Pai, tem 10, eu conferi. E ele atento, mas ela estava confiando, porque ela sabia que ela podia confiar naquele que estava segurando a mão dela. Eu e você, a gente também pode descansar e confiar naquele que está segurando a nossa mão. Amém, Jesus? Vamos orar? Vamos colocar de pé.